Bom dia. Qual o seu grau de timidez? Sim, porque todos nós temos um pouco de timidez, né? Quando a gente não domina um assunto, a situação, quando é um assunto novo, um convite para uma festa que a gente não conhece as pessoas, todos nós temos um pouco de timidez. Mas existem aquelas pessoas que são tão tímidas que quando recebem um convite para ir a uma determinada festa, a um determinado lugar, elas tremem, soam frio, né? Ficam paralisadas. Isso é uma timidez que te bloqueia, que te impede de avançar socialmente. E você precisa lidar e tratar com essa situação para que você não seja prejudicado ao longo da sua vida. Porque isso pode te impedir de desempenhar papéis, funções, né, profissões. Imagine se você for fazer uma entrevista com tanta timidez que tem medo de falar com a pessoa, que você não olha na face da pessoa, não olha nos olhos. Então, é uma situação que você precisa cuidar, você precisa tratar, você precisa enfrentar essa situação. Pessoas tímidas, ela têm dificuldade em se relacionar. Pessoas tímidas têm dificuldade de estar em ambiente público, em ambiente que tem muita gente, muita pessoa. Pessoas tímidas têm medo de começar uma conversa, de puxar um assunto, né? De estar numa roda de amigos, de estar num bate-papo. Geralmente ela fica sozinha, ou então com pessoas que têm do convívio social, pessoas que conhecem. Mas é preciso olhar para dentro de si e identificar de onde surgiu essa timidez. Se você na sua infância não foi encorajado pelos seus pais, se você sofreu bullying na escola, se você teve um irmão, um parente que fazia, né, gozação de você, que te ridicularizava, ou então se você passou por algum trauma, alguma coisa que te bloqueou, se você foi rechaçado de alguma forma em público, né? Então isso pode ter causado essa timidez em você. E é necessário que essa timidez seja cuidada, seja tratada, para que não venha te bloquear na vida, né? Então, assim, você precisa começar a desenvolver hábitos que vai vencendo essa timidez. Você cuidar da sua aparência, você ser uma pessoa bem apresentada, né? Andar com uma postura mais ereta, em vez de ficar curvado, né? Todo escondido dentro de si. Você também procurar sair, ter um convívio social mais ativo, na verdade, que às vezes você foge da convivência social, às vezes você não quer estar em ambientes festivos, então você precisa começar a lidar com essa situação. Você também precisa parar de observar os outros ou de querer ser aprovado por todo mundo, porque geralmente a pessoa que é tímida, ela quer ter a aprovação de todo mundo, e ela fica num lugar observando a todo mundo. Por isso que você também é tímido, porque você observa os outros e acha que está todo mundo te observando. As pessoas às vezes não estão te observando. O tímido se sente o centro das atenções. Quando chega em um determinado local, um local público, ele pensa que todos os olhares estão voltados para ele, quando na verdade não está. Às vezes você não está nem te percebendo, nem te notando, e você acha que está todo mundo olhando seu comportamento, e você quer ter a aprovação de todos. Por isso que você às vezes bloqueia. E eu quero te dizer que ninguém tem aprovação de todo mundo. Ninguém é aprovado por todos, né? Porque ninguém gosta de todo mundo. Assim como você não gosta de todo mundo também não vai gostar de você. O que você precisa estar é de bem com você mesmo, bem com você mesmo. Você precisa se autoconhecer, se amar, né? Você precisa evidenciar suas potencialidades, suas qualidades. Você botar para fora aquilo que está aí dentro, guardado, reprimido, suprimido pelo seu medo, pela sua timidez, pela sua baixa autoestima, né? Você tem condições, você tem habilidades que você precisa realçar, e você se esconde atrás de um medo, de uma timidez, de uma insegurança. Você precisa vencer essa timidez, né? Faça terapia, vá no psicólogo, vá no psicanalista, né? Vá no terapeuta, né? Aumente seu círculo de amizade, busque fazer amizades novas, né? Inicie conversa com outras pessoas desconhecidas. Você precisa romper, porque isso vai te trazer prejuízos, né? Na vida profissional, na vida afetiva, amorosa, pessoal, como um todo, porque é um bloqueio.
A timidez é um bloqueio que termina cerceando a pessoa de muitos compromissos. Né? Imagine você numa entrevista de emprego, olhando para o lado, a pessoa que está te entrevistando, falando com você na sua face, e você olhando para cima, para o lado, para baixo, não olha nos olhos. Porque geralmente o tímido ele tem medo de olhar nos olhos, ele acha que alguém está invadindo a sua privacidade, não é? Então assim, você precisa vencer essa timidez. Você precisa trabalhar, você precisa se socializar, você precisa ter uma roda de amigos, você precisa puxar conversa, iniciar uma conversa, não é? Quando você iniciar uma conversa, não fale só de si, porque às vezes o tímido ele quer falar tudo da vida dele. Não, ouça o outro, deixa o outro falar, né? Ouça, dê atenção ao que o outro está falando. Né? Você não é o centro das atenções. Tire as atenções de sobre você. Talvez seja isso que esteja te bloqueando, esteja te paralisando, porque você acha que a Terra gira em torno de você, que você é o eixo da Terra. Né? Então tira essa atenção, esse foco que você mesmo, quem coloca em cima sobre você. Então mude essa direção, mude esse pensamento. Não é? Pesquise sobre a sua vida, de onde surgiu, como surgiu, desde quando você é assim, né? Quando surgiu esse bloqueio, esse medo de estar em público, de falar com as pessoas, de falar em público, né? Mas se você for para a faculdade, você tiver que prestar, que dar um seminário, né? Você tem que fazer um seminário. Como você vai falar se você tem medo de falar com duas pessoas ao mesmo tempo ou com uma pessoa? Imagina você falar numa classe cheia de pessoas te ouvindo. Então, essa insegurança precisa ser superada através de tratamentos terapêuticos, né? Você precisa também se autoconhecer e olhar para dentro de você, né? Ver suas potencialidades, seu conhecimento, ver o que você tem para agregar e deixar de se preocupar com os outros. Não importa o que os outros vão pensar, vão falar. Todos irão falar de alguém de alguma forma, positiva ou negativa, todos comentam, todos falam. Então você não tem que estar se importando, se martirizando pelo que os outros comentam. Irão comentar, isso não vai te matar, isso não vai te ferir. Não é? Agora, o que vai te incomodar realmente, o que vai te bloquear é se você ficar nessa condição, nessa situação, e você vai deixar de crescer, e você vai deixar de avançar, porque você está se escondendo, se recuando, né? E preso debaixo de uma timidez. Vença essa timidez. Né? Procure se socializar, procure andar com pessoas, procure fazer viagens, procure estar em ambiente que tenham várias pessoas, né? A pandemia já está chegando ao final, já podemos andar, já podemos estar em lugares mais povoados. Então aproveite essa situação, exercite isso, né? Comece um dia após o outro, todo dia faça uma coisa diferente em relação a isso. Saiba o que vai dizer, né? Busque conhecimento. Se você vai tratar de determinado tema, que você tenha conhecimento sobre esse tema e você domine esse tema. Então, não tenha medo do que vai dizer, tenha segurança e fale. Fale em público, fale com o outro, fale olhando nos olhos, né? Esteja bem apresentado, melhore sua autoestima, né? Melhore sua apresentação, mude sua postura, deixe de ter uma postura curvada, né, para ter uma postura ereta, estufe o peito, levante a cabeça, empine o nariz, num bom sentido, né, num modo figurativo, não no orgulho, mas sim na autoestima. Melhore sua autoestima, vença essa timidez. E lembre-se, a vida é leve como uma pena, mas a timidez deixa ela pesada, conturbada. Mas é para isso que existe terapia com Domingos. Tenha um bom dia.